Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu hoje vou fazer mais um vídeo acerca do Charlie Kirk. Cada vez que eu vejo uma mensagem dele, raramente eu aguento as lágrimas. Não é só eu, são pessoas ao redor do mundo inteiro. Ao redor do mundo inteiro. Aqueles os quais têm o espírito, portanto o nosso espírito sensível ao Espírito Santo, nós somos tocados e choramos. Muita gente chora. Ainda estive falando ontem com o meu filho mais moço e ele disse, mami, ele vê 2 ou 3 dias que quando eu pensava nele as lágrimas corriam. Porquê? Porque essas pessoas podiam ver, e eu e quem é realmente fiel a Deus podiam ver que aquele homem dedicou a sua vida para alertar os jovens, especialmente, portanto, o foco dele era jovens dos 16 aos 21 anos, ali pelas universidades. Porquê, meus irmãos? Porque, infelizmente, as universidades estão manipulando a mente dos nossos jovens, ensinando a eles que eles podem ser o que eles querem ser. E também ensinando que uma criança dentro do ventre da mãe é nada mais, nada menos do que uma coisa que pode ser desfeita sem dor, nem piedade, nem peso na consciência. Pela graça do Altíssimo, este homem, o Charlie Kirk, sabe as palavras certas, banhadas em amor, ungidas pelo Espírito Santo para convencer e mostrar, através de passagens bíblicas, através mesmo da ciência, porque uma pessoa, meus irmãos, eu quero dizer a vocês uma coisa, se aparecer um cadáver, e já disse isso, aparecer um cadáver que não tenha os órgãos genitais, e até pode ter seios, essa pessoa pode ter feito uma cirurgia plástica, pode ter seios, mas se não tiver os genitais dessa pessoa, se não tiver a cara dessa pessoa, se eles foram fazer um teste do ADN, eles sabem que é um homem. Eles sabem se é um homem, sabem se é uma mulher, por aquilo que eles foram criados por Deus. Mas os jovens estão aprendendo nas universidades e nas escolas e alguns, infelizmente, até mesmo com os pais, até mesmo nas igrejas, em algumas igrejas, estão aprendendo que um jovem ou uma pessoa é o que ele quer ser, o que ele pensa ser. Ele pensa que é uma coisa e pronto. E nós temos que aceitar, concordar com a loucura destas pessoas que pensam que são homens e que podem se tornar mulheres, etc, etc. E como o Charlie Kirk diz, e diz muito bem, se você quer viver essa loucura, essa mentira, ok, mas não me force a aceitar, porque isto é uma farsa, isto é uma mentira. E também ele lutava muito acerca do aborto, porque nós sabemos que, infelizmente, há milhares e milhares e milhares de jovens que estão abortando sem peso na consciência, pensa que não tem a responsabilidade nenhuma com aquela criança, porque há uma criança que está dentro do ventre dela. Eu vi uma mãe, uma mulher, que disse assim, ela disse assim, eu sou jovem, estou na universidade e fiquei grávida e eu abortei o meu bebê e ele disse a ela, como é que é dizer, eu tenho pena de você, de ter feito isso. E ela disse, porquê? Achavas melhor que eu devia de guardar a criança como é que é dizer, e deixar a universidade? E ele diz, não, o que eu quero te dizer é o seguinte, por outras palavras em português, quer dizer, quem anda à chuva molha-se. Mas ele disse, se tu entras num jogo, tu vais ter um preço. Tu vais ter um prize é, vais ganhar alguma coisa. Se tu tiveste relações sexuais, é claro que tem muita probabilidade de você ficar grávida. E também, eu quero te dizer que a melhor coisa que você faria era guardar o seu corpo virgem para o dia do casamento. E também, não sei se vocês sabem, eu penso que isso também foi uma das maiores, também foi uma das razões, porque, aliás, havia muitas razões para o matarem. Primeiro porque ele era contra essa agenda demoníaca da homossexualidade que há no mundo. E eu já disse a vocês, estou a dizer, que esta agenda está a todo o vapor. Porquê? Porque esta agenda beneficia muito a elite mundial diabólica. Porque assim como há os anjos de Deus, os ministros de Deus, também há os ministros do diabo e os anjos do diabo trabalhando a todo vapor.
Os anjos de Deus para proteger o povo de Deus. Os anjos do diabo para ceifar a humanidade. O diabo veio para matar, destruir e roubar. E também ele tem uma raiva à humanidade. E ele quer destruir a humanidade. E a única maneira de acelerar este processo é, sem margem de dúvida, que haja cada vez mais homossexuais, porque homem e mulher só nasce pecado. Não dá filhos. Não dá filhos. E eu sou totalmente contra aos pares que adotam crianças, especialmente homens que adotem crianças. Queres uma criança, casa-te à maneira como Deus mandou, homem e mulher, e aí tens uma criança. Mas irmão, isso não sabe o que é que diz. Esse tipo de pessoas que são homossexuais e que têm tanto amor à criança, aquela criança vai ser criada já com a sua mente torcida. E então eles também dizem que a criança não tem direitos, porque está dentro do ventre da mãe, e ele diz assim, tu acreditas que há certas espécies no mundo que têm direitos para proteger aquelas espécies? Oh yeah, os jovens respondem, yeah. E então, o que é que a mãe tem dentro do seu ventre? Qual é aquela espécie? E ela diz, humano. Então, se é humano, também há os direitos humanos para aquela criança. Mas aquela criança não pode se alimentar. Se a mãe não quiser alimentar, ela vai morrer. E ele disse a ela, então, tu achas que uma criança dentro da mãe tem que ser morta? E se ela nasce? Se ela nasce já não pode ser. Mas uma criança, quando nasce, também não pode se alimentar sozinha. Tem que ser alimentada. Quer dizer, os jovens estão sendo tão infectados na sua maneira do dia a dia, que até dói. E este homem tinha uma maneira muito específica de falar com as pessoas. Ele guardava o sábado. Ao sábado, ele era um homem muito intelectual, mas à sexta-feira à noite ele desligava o seu telefone. E a esposa disse que ele nunca atendia o telefone da sexta-feira à noite até o sábado à tarde. Aquele dia era o dia de descanso para ele, para a família, e ela dizia que podia haver uma grande diferença quando ele fazia, podia haver uma grande diferença no sábado à noite e no domingo, porque ele tinha as suas baterias carregadas com a família. Hoje em dia anda tudo no corre-corre, são bem poucos os pais a mãe, em geral, estamos habituados que os filhos são cargo da mãe. Não, meus irmãos, os filhos são cargo. Se a mãe trabalha, os filhos são cargo do pai e da mãe. Os dois têm que ter você não imagina a responsabilidade que é trazer um filho ao mundo. E, infelizmente, nos dias de hoje, não há quem esteja tomando essa responsabilidade a tempo inteiro. A 100%. Não há. O filho está rebelde, o pai pega no telefone na mãe, empurra o telefone para o filho, a criança fica ali ouvindo e vendo as coisas que diz aqui. Você não imagina o que é que as crianças aprendem, coisas tão maus, através de filmes, através de internet. Você não imagina. E não é só isso, aquilo é tipo de um feitiço, que a criança, quando a gente quer tirar o telefone, eles começam a espernear, e se o pai e a mãe não sabem como tirar aquele mau hábito, porque a própria palavra do Senhor diz que para batermos com a vara na criança, nem por isso morrerá. Eu vou dizer a vocês qual é o que diz, eu penso que é em Provérbios. Penso que é em Provérbios 23, 13. Provérbios 23, marca aí, Provérbios 23, 13, diz assim, não hesites em disciplinar a criança, ainda que precises corrigi-la com a vara, nem por isso morrerá. Castiga tu mesmo com a vara e assim livrarás a sua alma da morte. Provérbios 23, 13. Não se pode, porque porque foram criadas leis também para proteger as crianças, para proteger a sua malcriação, para muita malcriação tem um nome, hiperativo, é isso, é aquilo, aquele hiperativo, olha, saía tudo.
Saía tudo. Eu conheço pessoas, quando eu estou dizendo, conheço mesmo, interagi com essas pessoas, que realmente o filho era demais, aquela criança era demais, aquela criança ia para a minha casa, ele corria a minha casa toda, corria para um lado, mexia aqui, mexia ali. O pai e a mãe começaram a ver da maneira que o filho estava se portando, pregaram de vez em quando, tiravam os telefones, tiravam ali, irmã Lúcia, você está apoiando a violência, apoiando a palavra de Deus. Eu estou apoiando a palavra de Deus, e se você não quer ouvir, olha, se você tem filhos que não precisam de corrigir, levanta as mãos para o céu. Mas se você tem filhos mal criados, que você, por culpa de você não os ter corrigido, você não vai ser bem aceito com os seus filhos nas casas das pessoas, porque as pessoas não vão crer. Você vai ver muitas vezes as pessoas chamar a atenção ao teu filho, coisa que era você que tinha que fazer. E este filho, mais cedo ou mais tarde, vai-te trazer desgosto, porque a própria palavra do Senhor diz, castiga mesmo com a vara e assim livrarás a sua alma da morte. Você está compreendendo? Há um grande trabalho a fazer. E este homem, o Charlie Kirk, estava fazendo um excelente trabalho. Mas eu tenho boas notícias para ti, meus irmãos. Eu vou orar ao Altíssimo e quando acabar eu vou te dizer quais são as boas notícias. Meu querido Pai Celestial, eu te dou graças, glórias ao teu bendito nome, Senhor. Tudo o que tu fazes é bem feito, mesmo que aos nossos olhos não aparente, Senhor. Assim como esta morte, Senhor, no auge da sua idade, Senhor, no auge da sua carreira, Senhor, com os seus filhinhos tão pequeninos, Pai Santo, Senhor, mas tu sabes todas as coisas, Pai Santo, Senhor. Oh, glórias ao teu nome nos céus e na terra, Senhor. Milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro estão se levantando. Parece que foi um fogo que acendeu no seu coração para eles te servirem, para eles honrarem as tuas leis. Graças a este homem, Senhor, que eu acredito, que foi posto no mundo por ti, que foi guiado por ti, Pai Santo, Senhor. E também, Senhor, ele foi-se embora, mas nós não compreendemos, mas um dia vamos entender, Senhor. Pai Santo, abençoa todas as pessoas que estão a ver este vídeo, que eles possam realmente honrar as tuas leis, Pai Santo, Senhor. Toda a honra, toda a glória e tudo o louvor para ti. Não tenho palavras para te agradecer o suficiente. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero te dizer que na palavra do Senhor diz que para uma semente dar fruto, ela tem que morrer. Presta atenção, irmãos, eu não vi em vídeo nenhum, isso eu estava meditando e chorando na presença do Senhor acerca da morte deste homem. E a própria palavra do Senhor diz que para uma semente dar fruto, ela tem que morrer. Só se você plantar um grão de milho, de feijão, de fava, seja lá o que for, aquilo abre e depois aquela semente que você plantou morre e ela dá o fruto. E o fruto, quando vem, é muitos. É exatamente o que está acontecendo agora, meus irmãos. Você não imagina o fogo que está acendendo no coração de milhares de pessoas, especialmente de jovens que estão correndo para Cristo, arrependendo dos seus pecados, lavando a sua vida espiritualmente. Muitos deles estão dando testemunho, dizem que não sabem porquê, mas que sentiram uma vontade enorme de começarem a ler as Sagradas Escrituras, a chegarem-se para Deus, a limpar as suas vidas, a terminar a sua vida de pecadores. E isto tem-me alegrado tanto, meus irmãos. Eu sei que isso não ia acontecer por acaso. Milhares ao redor do mundo inteiro, até no norte da Coreia do Norte, meus irmãos. Na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha, meus irmãos, em todo o mundo está havendo paradas, está havendo... como é que é dizer, as pessoas estão se juntando, estão orando. E uma coisa muito, muito importante também, meus queridos irmãos, é que quando acontece a morte, que aquilo foi um mártir. Ele foi um mártir. Eles agora estão dizendo que é por causa da política. Não tem nada a ver, meus irmãos. Muito antes dele entrar na política, ele já estava pregando a palavra do Senhor. E tem outro, este homem não precisa de andar com a Bíblia na mão para dizer. Os versículos estão todos na sua mente. Glórias ao nome do Altíssimo. Glórias ao nome do Altíssimo. Este homem fez um excelente trabalho, e eu acredito que a esposa agora vai pegar no microfone dele e vai continuar, porque ele não escolheu uma mulher qualquer, ele escolheu uma grande mulher. E isto também faz a grande diferença. Se tu és um jovem que estás me ouvindo, escolhe uma grande mulher. Não estou falando de uma mulher cheia de curvas, com os seios grandes, com os lábios assim, meus irmãos, uma mulher com o coração cheio do Espírito Santo, uma mulher humilde perante Deus, uma mulher que vai a te respeitar, que vai a te, como é que é dizer, amar e que vai a pôr Deus em primeiro lugar.
Você não imagina, você, uma mulher ou um homem, se você está procurando portanto, o futuro esposo ou a futura esposa, não vai pela beleza, mas pela beleza espiritual, pela beleza que a pessoa tem dentro do seu coração. O mundo realmente, o nome deste movimento dele é Turning Point, o ponto portanto, é como se fosse uma virada, e acredito que isto está dando uma virada. Eu vi um rapaz, como é que é dizer, ele é um farmer, uma pessoa assim do campo, e este rapaz, eu chorei tanto quando eu vi isto, ele apareceu com um fato. E os irmãos sabem quando o fato não cai bem na pessoa, que a gente pode ver que aquilo não é a roupa apropriada para aquela pessoa. Mas este homem apareceu com o seu fato e ele disse assim: eu estou aqui, olha, tão bem vestido, andando de roda assim para se ver, tão bem vestido, tão bem vestido. Um fato que a minha noiva me deu, acho que foi para os anos. E ele disse assim: este fato nunca foi estreado. Ela deu-me, fica muito bem. Mas eu vou estrear este fato para começar a ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas aqui vão dizer: irmã Lúcia, você ainda incentiva as pessoas a irem para a igreja. Meus irmãos, ainda há igrejas nas quais eles pregam a pura palavra de Deus. Ainda há. Infelizmente essas igrejas estão meias vazias. Porquê? Porque as pessoas não querem ouvir as Sagradas Escrituras como ela é. Eles querem ouvir, é uma palavra que conforta a carne e não que amarra o espírito. Há uma luta constante entre a carne e o espírito. E na igreja que eu me converti, o pastor dizia sempre assim: na luta entre a carne e o espírito, o que vence é o que está mais forte. Você é onde alimentando o seu espírito? Ou você é onde alimentando a sua carne? Pergunta tu, irmã Lúcia, se não alimentar o meu corpo, eu vou morrer. Da mesma maneira o espírito, meus irmãos. Nós temos que alimentar o nosso espírito. Como é que eu alimentar o espírito? Com a palavra de Deus. Não é só lendo, meus irmãos, é meditando e praticando a palavra de Deus. Meditando e praticando, sabendo o que é que Deus diz para que a gente faça e também sabendo o que é que Deus diz que a gente não pode fazer. Não pode fazer. Aborto você não pode fazer. Mudar de sexo você não pode fazer. Mentir você não pode fazer. Divorciar-se você não pode fazer. Há bem poucas coisas que o Senhor diz que odeia na sua palavra. E uma delas é o divórcio. A outra é exatamente derramamento de sangue inocente. E outras coisas mais que, se você e eu passasse mais tempo nas Sagradas Escrituras, nós íamos saber. O problema é que as pessoas não querem saber, meus irmãos. As pessoas não querem saber de amarrarem a sua carne. Nós temos que amarrar a nossa carne. Não é dar largas à carne. E o que está acontecendo no mundo, se é margem de dívida, é isso. O que é, de onde é que já se viu, meus irmãos? É assim, a gente, por aquilo que a humanidade anda fazendo, nós estamos confrontados com essa caos. Estamos vivendo um caos na sociedade. As pessoas conhecem um homem hoje, amanhã já vão com ele para a cama, levam 2, 3 dias, larguem e pensam que está tudo normal. Está tudo, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Você não pode dar isso assim, o corpo assim, A, B e C. Saiba guardar o templo do Espírito Santo. Hoje em dia, quem é que casa virgem? Quem é que casa virgem? Se algum rapaz ou alguma moça disser que casa virgem, eles vão dizer que eles estão atrasados. Porque hoje em dia já não se usa, que eles dizem, já não se usa. Não, meus irmãos, a palavra do Senhor manda que a jovem mantenha-se pura para o casamento. Por isso é que Deus diz para nós sermos puros, porque quando Ele vier, Ele é o noivo, nós somos a igreja, nós temos que estar puros para nos apresentarmos ao nosso Pai Celestial. E eu nunca tive com tanta vontade de me encontrar com o meu Pai Celestial que a vontade que eu tenho agora, meus irmãos. Porque as coisas estão cada vez indo de mal a pior. Está havendo tanta violência. Aquela moça que foi morta. Oh, my God. My God. Quem diz ela diz outros, mas aquela moça, Irina, se não me engano, Irina, não sei o último nome dela, que é muito difícil, porque ela era ucraniana. Meu pai do céu, como ela morreu ali, tudo que eu tinha, sem fazer nada a ninguém. Está havendo uma brutalidade ultimamente nas pessoas, que é uma coisa séria, uma coisa séria. As pessoas estão matando sem dor nem piedade
e ainda querem ficar impunes. Ainda querem ficar impunes. Essas pessoas têm a sua mente controlada pelo diabo. Irmãos, eu acredito piamente, eu acredito. Eu hoje da manhã, quando eu estava orando ao Altíssimo, e parece que eu vi aquilo mesmo no Espírito. O homem que matou Charlie Kirk vai ser atormentadíssimo de dia e de noite. Aquele homem vai ter uma vida, oh my God. Aquele homem vai ter uma vida atormentadíssima de dia e de noite, porque aquele homem fez um ato de violência. E tem outra, meus irmãos, o meu filho mais moço, estive falando com ele ontem, e ele disse-me assim, a mãe viu o vídeo dele quando ele morreu. Eu dou graças a Deus que Portugal não deixa que a gente veja a morte específica. Na América, nos Estados Unidos da América, esse vídeo está passando assim, a torta e a direito. Ele diz que vai-se a corte, que assim o sangue este vai para fora. Lembrem-me logo o cordeiro. O cordeiro, quando é sacrificado, ele é degolado. Ele é degolado. Mas a palavra do Senhor diz para, especificamente, como é que eles devem degolar para ser uma coisa rápida e eficaz, para matar logo, para que o cordeiro não sofra. Não estou de maneira nenhuma, presta atenção, eu não estou de maneira nenhuma comparando o Charlie Kirk com o cordeiro de Deus. Vocês estão compreendendo? Eu só estou dizendo que, da maneira que ele foi degolado, parece ser como um cordeiro. Porque o cordeiro, o nosso Pai Celestial não tem prazer que ninguém sofra, meus irmãos. Que ninguém sofra. Por isso é que ele nos adverte para que a gente não caia nas garras do inimigo. Porque o inimigo pode-te dar satisfação por um dia ou dois, meus irmãos. Mas o inimigo vai, sem margem de dúvida, fazer a tua vida miserável. Quando ele estiver nas tuas mãos, ele vai fazer da tua vida miserável. Não quero deixar esse vídeo sem também dizer a vocês que há muitas pessoas, sim, que estão contra o Charlie Kirk. E estão festejando, e estão manifestando-se, e estão dizendo bocas, dizendo que ele tinha um discurso de ódio. Não, meus irmãos, o que ele dizia não era um discurso de ódio. Há bocado eu vi um vídeo do Caio, como é o nome daquele homem? Aquele... que ele não tem mas nada que preste, mas pronto, mas também quis dar a sua opinião sobre, deixa eu ver aqui, vocês sabem quem é, o Caio Fábio, lá que é, Caio Fábio, que acho que era Caio Fábio, se não me engano, Caio Fábio, yes. A dizer ou quem é ele para falar sobre Charlie Kirk. Ele falou acerca, foi buscar um vídeo, porque as pessoas vão buscar aqueles vídeos que eles acham que podem pegar por ali. Oh, tu não conheces quem é o Charlie Kirk. E tenho a certeza que ele não era perfeito, porque todos nós temos falhas. Perfeito é só um. Mas aquele homem era uma pessoa que não partiu deste mundo despercebido. Ele tirou muitas almas do inferno e isto estorveu o diabo. Por isso eles planejaram a sua morte. Planejaram. Eu tenho aqui, não sei se porque eu não queria fazer um vídeo muito grande, eu tenho aqui um rapaz que costuma ver os vídeos dele e ele mostrou que, vejam só, meus irmãos, isso já tinha acontecido com outras pessoas. Antes da morte dele, foi anunciado que ele tinha morrido. Aliás, isto aconteceu com a rainha de Inglaterra, isso aconteceu com várias pessoas. Antes do Charlie Kirk a morrer, diz que apareceu uma notícia no dia 9, se não me engano, no dia 8, antes dele morrer, dizendo que ele tinha falecido, e apareceu um vídeo em que, deixa eu ver se eu consigo ver de onde é que está aqui, porque eu vi aqui, deixa eu ver se está aqui. E depois de fazer outro vídeo sobre isso, apareceu um livro que dizia assim, a biografia de Charlie Kirk, só se faz, não, The Legacy of Charlie Kirk, só se escreve um livro, The Legacy, quando a pessoa morre. A morte dele estava assim planejada. Não foi um simples rapaz de 20 tal anos que atirou um tiro nele. O tiro foi muito específico. A pessoa tinha que ser uma grande perita na arma para não falhar o alvo. E, infelizmente, ele fez. Mas ele fez. Agora, o que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer?
Está na hora de nós levantarmos a nossa voz e prosseguirmos este grande trabalho que o Charlie Kirk fez, que é alertar as pessoas, doa quem doer, dizer o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não é porque você vai, eu não vou dizer que vai lhe ofender, você está ofendendo a Deus se não disser. Faça o seu trabalho, que eu vou fazer o meu. Que o Altíssimo vos abençoe, fiquem na paz do Criador dos céus e da terra, e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.